Olá, ghosts e ghostas. Eu sou Otávio. Este aqui é o Super 8 e oxe, vamos confabular um cadinzinho sobre uma obra de terror inglesa menos mainstream, mas que ainda assim despertou o interesse da maioria de vocês? Eu sei que tem vários outros filmes em cartaz, mas quando eu não dou conta de falar de tudo e fico na dúvida, eu peço a ajuda de vocês, através dessas enquetes. E vos falar que eu fiquei feliz por vocês terem escolhido esse filme de hoje, porque ele me despertou muito interesse pra falar. Mas por quê? Bom, simbora! Esse filme é contado pelo Forrest Gump depois de morto? O que tem de mais um Insta Stories desse tal de Ghost? Se um fantasma fizer academia, ele fica gostoso? Tudo isso e muito mais agora! Como esse é um Vale Crítica especial, ele vai ser dividido em duas partes. A primeira parte não tem spoilers e eu vou analisar o filme. Na segunda parte, aí sim, com spoilers, eu vou tentar desvendar os segredos e mistérios do filme e dar a minha interpretação. Um cético apresentador de um programa especializado em desmistificar incidentes sobrenaturais é procurado pelo homem que o inspirou para investigar 3 casos que desafiam a compreensão humana. Então ele vai entrevistar cada uma das 3 vítimas desses casos, que contam suas surpreendentes histórias que nem o seu ídolo muito experiente conseguiu explicar racionalmente. Eu hoje não vou fazer muito suspense não, vou logo entregar de cara que eu gostei muito do que vi em Ghost Stories. Acho que entrega algo realmente assustador dentro do gênero terror, não se satisfaz por aí e entrega algumas mensagens extras inesperadas e um invejável conjunto de performances. Tudo isso desenrolado a partir de uma ótima premissa e erguido por uma estrutura costurada de forma muito criativa. E olha que o material com que esse filme trabalha tem muito de novo não. São basicamente histórias de fantasmas, como o próprio nome sugere. Agora, a forma com que elas são encaixadas pelo roteiro e o estilo meticuloso da direção é que fazem toda a diferença e colocam esse filme no outro patamar. Pois bem, a gente acompanha o desmascarador de charlatanices sobrenaturais lá, interpretado por Andy Nyman, que é um dos diretores ao lado desse outro camarada. E ao passo que as investigações das 3 histórias acontecem, a gente é transportado para dentro dessas situações através de flashbacks, e essas subtramas paralelas funcionam como uma coletânea ou antologia de 3 curtas. 3 perturbadores curtas, eu acho que vale a pena mencionar, né? Porém, de alguma forma que eu não vou falar para não estragar surpresas, esses curtas se comunicam, funcionam como histórias independentes e distintas e também se somam e fazem a trama principal que as liga evoluir. Parece simples, e é, mas requer inteligência dos roteiristas, que também são os 2 diretores, para manter uma coesão e fazer as histórias convergirem em uma grande história. E sabe qual é a estratégia do roteiro? Sim, salabim bim bim, eu vou delatar tudo aqui. Pois bem, a estratégia do roteiro é investir em histórias que não se repetem, mas rimam. Cada uma tem seus elementos e signos próprios, mas claramente fazem parte de um mesmo pacote. Um pacote assustador, sem precisar fazer muita invencionice. Ghost Stories tem uma mão na cartilha do terror e outra coçando o cocoruto para avaliar as melhores formas de usar os recursos de histórias de assombração. Inclusive, algumas que geralmente me desagradam. Olha só que surpresa! Como os sustinhos, né, os jump scares, e o fato dos flashbacks acontecerem a partir do ponto de vista de personagens que a gente sabe que estão vivos e bem, o que teoricamente diminui a tensão. Mas aqui, isso não acontece. A grande diferença é que, ao meu ver, essas coisas não foram usadas de forma básica, óbvia, leviana, como a maioria das obras costumam fazer, mas com muita meticulosidade, parcimônia e atenção. O uso dos sustos não é desregrado e nem é o foco do filme. Eles fluem naturalmente, eles são pertinentes ali. Eles servem aqui como granulados em brigadeiro. Além do que, esses jumpscares nem sempre vêm de onde a gente espera, nem quando a gente espera. Às vezes o filme desvia sua atenção para um outro ponto na tela, divide a sua atenção com algum som, tipo um rádio, e de repente, POU! Au! Te dá um susto em outro ponto que você não estava prestando atenção. E sobre a gente saber que os personagens estão bem e vivos, bom, primeiro o roteiro deixa uma caraminhola na nossa cabeça do tipo, até que ponto esses personagens realmente estão bem ou vivos, o que transporta a atenção do flashback para o lugar onde ele está sendo contado para o protagonista no presente. E isso o envolve na subtrama também, fazendo dele muito mais que um mero ouvinte passivo. Segundo, porque a narrativa de terror nos captura de um jeito que a gente até esquece que os tais personagens estão vivos no presente. E a forma como essa narrativa é feita é
uma orquestra. Para a conversa de começo, cada personagem investigado recebe o investigador ao seu próprio jeito. Ou nos recebe, já que o protagonista é o nosso representante na tela. E é sutil, mas a recepção de todos causa uma sensação de desconforto a essa visita. O primeiro é Ranzinza, não tá nem um pouco a fim de compartilhar sua história, sempre fazendo jogo duro, o que já causa um estresse. O segundo já tá muito mais disposto a contar tudo, mas cada segundo na presença dele e naquela casa é assombroso demais. E o terceiro mexe com o nosso ego e nos irrita ao não parecer respeitar ou dar a mínima pra gente. Ou melhor, pro entrevistador. Ele sempre fica postergando, enrolando a história. Mas isso não basta, o filme vai além. Antes do flashback começar, há um razoável tempo de conversa para ir nos ambientando nesse desconforto. Ao passo que aquele personagem novo é apresentado tanto com a função de introduzir o contexto de sua história, era um hospício abandonado, tinha uma coisa diabólica, tanto para fazer a gente já ir se familiarizando com ele, o que vai ser muito importante quando a gente estiver dentro de sua história. E então, os flashbacks começam. Mais uma ambientação acontece agora dentro da história, através de um acontecimento trivial, comum e, mais importante, crível. Reparem como na primeira história a narrativa nem precisa fazer muito pra gente já tá travando o furifício. E aí o roteiro dosa a calma e a direção usa todo o seu conhecimento no gênero pra ir plantando situações de arrepiar a churreia. E acho interessante também que o filme até parece tentar fugir da alegação de que só consegue aterrorizar porque usou o clichê do hospício abandonado. E ambienta a sua terceira história numa casa chiquérrima que nada tem de assustadora a princípio, porque não muito depois esse conceito muda rapidinho. E aí, no caso, é graças à direção. O legal é que as cenas vão calmamente nos futucando, até que num sentimento de é medinho que você quer? Então toma! E tomei. Algumas vezes. Mais nada disso seria tão eficaz e memorável sem as atuações que a gente tem aqui. Todas estão estupendas flóticas don't cessas. Paul Whitehouse encontra no cinismo uma fuga de sua amargura. Como não parece se importar com muita coisa, ele nem tenta esconder o desprezo do cético que tá querendo saber da sua história paranormal. Alex Lothar dá vida a um mancebo que aflige de tão perturbado que é. E intriga também, afinal, por que ele ficou daquele jeito? E aí, quando a ação volta pro passado, a gente percebe que ele já não era uma pessoa muito firme. Quanto a Martin Freeman, se redime completamente da sua composição em cargo. Aqui ele entrega um personagem pertinentemente presunçoso que parece sempre estar maquinando algo que não tá contando. Bem longe daquele jeitinho habitual de bom moço que o ator tem. Agora os Olafotatuda estão virados pra Andy Nyman, que reúne essas outras histórias e em quem elas convergem. O ator não tem uma cara muito reconhecível, mas aqui ele mostra que devia ter muito mais oportunidade. Que bom que ele criou essa pra si. O roteiro não faz alarde, mas a sua composição claramente carrega um peso, uma insegurança que denuncia uma marca do passado. Notem como ele reage a ofensas com tristeza, claro, mas sobretudo como se reconhecesse e precisasse ser iludido por elogios. Ele foi atrás dessa carreira de desmascarar o sobrenatural, talvez buscando algum conforto, mas algo ainda o assombra. Vejam que ele não parece 100% honesto quando não acredita no sobrenatural. Na cara, ele traz um cético que não quer acreditar, mas não por uma convicção e sim por uma necessidade. E essa riqueza de detalhes exposta na cara do sujeito, mas omitida do roteiro, faz com que a gente se aproxime muito e se invista na trama com ele. E por isso, não apenas os momentos de tensão funcionam, como as mensagens do filme são muito eficazes. São muito chuchu beleza, fazendo o filme ter êxito tanto ao falar sobre o medo físico quanto do medo metafísico, como a consciência remoendo ações e omissões do passado. Ghost Stories é um filme de terror inglês que estrutura 3 curtas dentro de uma história maior de forma muito inteligente e tem momentos assustadores orquestrados com um perfeccionismo absurdo que ainda nos dão uma apreensão crescente até culminar em arrepios miseráveis. Só não sei se o filme consegue sobreviver muito bem a uma revisita. Se bem que, se essa parte não sobreviver, ao menos há vários segredos e ligações escondidas que devem fazer a experiência de reassisti-lo valer muito a pena. E agora eu vou dar minha interpretação do final do filme. Se você ainda não viu esse filme, não assista essa parte, porque eu vou dar detalhes importantes que podem estragar a sua experiência. Belezures? Vamos lá! O que é verdade e o que é sonho? Sabe aquele incidente na caverna? Eu acho que tudo aquilo ali de fato aconteceu. Então o professor Goodman, assombrado pela culpa de ter deixado aquele moleque abandonado na caverna e inspirado pelo verdadeiro Charles Cameron, que deve ter desaparecido mesmo, enveredou nessa carreira de desmascarar casos pseudo-sobrenaturais. Inclusive tem essa fala do Coroa que é o roteiro dando uma pista e piscando pra gente. You apologized a lot, didn't you?
guilty conscience. Ele provavelmente também devia ter medo que um fantasminha viesse puxar o seu pé de madrugada, então tentou se convencer de que fantasmices é tudo balela. Só que querer não acreditar não é o mesmo que não acreditar. E assim, tudo isso fez com que ele não conseguisse lidar com a culpa e, somado a uma eventual depressão, ele tentou se matar. Mas não conseguiu e ficou em coma com aquela tal síndrome de encarceramento. Um estágio que, pelo menos aqui no filme, o deixou meio apagado, meio antenado para o mundo exterior. Então, captando traços das personalidades e elementos das pessoas que o visitava com frequência, seu inconsciente desenvolveu esse sonho que o meteu numa investigação de 3 casos assombrosos que culminam em colocá-lo no centro da história. E tudo isso nada mais era do que sua consciência teimando em esquecer sua terrível omissão do passado que culminou na morte do rapazote lá na caverna. Eu acho que esse filme não é muito complexo para entender, não. É só ligar essas pecinhas aqui e fica tudo chuchu beleza. E esta é minha reação ao filme. E você, já viu? Não viu? Concorda comigo ou discorda de mim? Você vai deixar nos comentários, não vai? E se você gostou, não esquece de dar seu like. E hoje eu vou agradecer a alguns padrinhos e patreões que ajudam a pagar as custas desse canal. Pois bem, são eles: Vitor Benício da Silva, Laís Rosa, Leonardo Cordeiro, Carla Juliana de Vasconcelos, João Luiz Moraes Freire, Evelyn Figueira, Isabela Martelli e Redoval Cavalcanti. Pessoal, valeu pela contribuição, de fato tá ajudando muito. Eu ainda edito uma parte do vídeo, mas a maior parte tá ficando com um amigo meu agora que eu tô pagando ele. Então é isso, mais um Super 8 tá chegando ao final, fico muito grato. Tá de sacanância com a minha face. Então é isso, mais um Super 8 tá chegando ao final, fico muito grato pela atenção de vocês, muito obrigado, até a próxima. Ah, dane-se. Tchau.